O presidente do Supremo Tribunal Federal, César Peluso, tem 69 anos. É formado pela Faculdade Católica de Direito de Santos, em São Paulo. Peluso chegou à Suprema Corte em 2003, indicado pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tornou-se presidente do tribunal em março de 2010. Sob a presidência de Peluso, o STF recomendou a extradição de Cesare Battisti e também fez o julgamento que aceitou a decisão de Lula de manter o italiano no Brasil. Nesse período, o tribunal também liberou a realização de marchas da maconha e a união de pessoas do mesmo sexo. Agora, o Supremo se prepara para decidir quais são os poderes de fato do Conselho Nacional de Justiça para investigar juízes. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este programa é uma realização da Folha de São Paulo, do portal UOL e da Folha.com. O programa é sempre gravado aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. E o entrevistado deste programa é o ministro César Peluso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito obrigado por sua presença e eu começo perguntando sobre o assunto mais candente desta semana. Qual é a sua opinião, afinal, sobre qual deve ser o poder de investigação do Conselho Nacional de Justiça quando se trata de investigar juízes? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade que a Folha de São Paulo me dá de comparecer a esse programa, sobretudo ao 11º programa, que é um privilégio e uma honra muito grande. Esse tema todo envolve vários aspectos. Vamos começar por um aspecto que eu diria que é estritamente técnico, mas que não é difícil de ser compreendido. Nós temos no Supremo Tribunal Federal 3 ou mais ações, eu não me recordo precisamente o número, que dizem respeito a uma questão que é jurídico-constitucional. E que consiste em quê? Em interpretar a Constituição sobre a extensão e o alcance das competências do Conselho Nacional de Justiça. Esses casos todos serão objeto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu evidentemente não poderia, de modo algum, avançar nenhuma consideração sobre isso. Em outras palavras, eu jamais fiz qualquer referência em relação à posição que eu tomarei como julgador nesses 3 casos. Jamais defendi que a competência do CNJ devia ser subsidiária ou devia ser concorrente. Até porque, como julgador, eu não posso, porque o Código de Ética me impede, a Lei Orgânica da Magistratura me impede de avançar um juízo sobre uma causa que está ainda em julgamento. Eu jamais fiz qualquer referência a isso, jamais. A única que fiz, e de fato fiz, devo dizer, foi num julgamento, nem roubo o caso, mas enfim, o caso não é importante, em que a matéria começou a ser discutida dentro do CNJ, e eu fiz a seguinte ponderação. Olha, essa matéria é uma matéria que está jurisdicionalizada, isto é, ela está entregue à decisão do Supremo Tribunal Federal, e não convém que a gente fique discutindo, porque a nossa discussão aqui é absolutamente irrelevante, porque é o Supremo Tribunal Federal que vai decidir, e o Supremo Tribunal decidindo, o CNJ não tem outra coisa a fazer senão submeter-se à decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, não me canso de repetir, é outra questão. É uma questão que, logicamente, precede a esta questão jurídico-constitucional. Qual é ela? Esta é uma questão de ordem prática. E de ordem prática, posta sob o ponto de vista da eficiência e da operacionalidade do próprio Conselho Nacional de Justiça. Houve muitas razões para que o Congresso Nacional aprovasse a Emenda Constitucional 45 e criasse o Conselho Nacional de Justiça. Uma delas, mas não necessariamente a mais importante, do meu ponto de vista, foi a questão da ineficiência ou da não operância das corregedorias locais. Elas funcionavam razoavelmente bem contra juízes de primeiro grau,
mas havia queixas fundadas de que, em relação a membros do tribunal, essas corregedorias não funcionavam bem. Então, essa foi uma das razões da criação do Conselho Nacional de Justiça. Essa sua percepção persiste até hoje? Completamente. Então, eu quero, a partir desse argumento e desse raciocínio e dessa razão, né, expor meu ponto de vista dessa questão prática. Se é verdade que uma das razões que levaram à criação, à instituição do Conselho Nacional de Justiça foi essa relativa inoperância das corregedorias locais, que, portanto, é um mal, se o Conselho veio para remediar isto, a pergunta é a seguinte: o que deve fazer o Conselho para remediar esse mal que foi um dos fundamentos da criação do Conselho? O que deve fazer o Conselho? O que deve fazer o Conselho? Apurar a responsabilidade das corregedorias, e não apenas das corregedorias, mas também do Tribunal Pleno, e onde os haja, dos órgãos especiais que têm a competência do Tribunal Pleno, que tem obrigação e dever jurídicos de apurar todas as denúncias contra magistrados e de punir aquele que encontrem como culpados. Portanto, saber se o Conselho Nacional de Justiça deve apurar também se esses órgãos jurisdicionais, as corregedorias e os membros dos tribunais, cumprem ou não cumprem suas obrigações jurídicas e, portanto, transformá-los também em objeto de apuração, de fiscalização e de eventual punição, ou se deve tomar uma atitude que corresponda ao aniquilamento prático das corregedorias. Permite uma pergunta? Não, claro. Mas são excludentes essas duas investigações? Não, por isso mesmo. O meu ponto de vista não é que se exclua nada, mas que se amplie a atuação do Conselho Nacional de Justiça em relação às corregedorias e aos órgãos especiais e aos tribunais plenos, em relação a este ponto específico. Saber se eles cumprem ou não cumprem a obrigação, o dever jurídico de apurar como deve e tão rapidamente como possam as responsabilidades dos juízes cuja denúncia chega ao conhecimento deles. Deixa eu ver se eu entendi. Do ponto de vista operacional, o senhor defende que o CNJ estenda as suas investigações às corregedorias, aos órgãos locais que são responsáveis pela investigação de acusações contra juízes, mas que também possa investigar propriamente esses juízes localmente que são acusados de algum mal feito. É isso? Sim. As duas coisas? Em tese, sim. As duas coisas, sim. Qual seria a restrição que impediria que o CNJ fizesse uma das duas coisas? Coisa absolutamente operacional. É uma coisa de eficiência. A coisa tem que ser examinada não do ponto de vista apaixonado de discussões de extensão, redução, compressão, inibição de poderes. Não é nesse ponto de vista. É o ponto de vista da operacionalidade, o ponto de vista da eficiência. Vejam o seguinte, se o Conselho Nacional de Justiça resolvesse apurar todas as denúncias que lhe são dirigidas, e, portanto, deixar de encaminhar aos órgãos locais, quando seja o caso, a denúncia para que o órgão local faça um trabalho preliminar, ou, enfim, faça o primeiro trabalho, o que é que vai acontecer na prática? Vão acontecer na prática duas coisas que, do meu ponto de vista, são extremamente danosas ao Poder Judiciário e à eficiência do Conselho Nacional de Justiça. Quais são as duas coisas? Essas duas coisas. Primeiro, a tendência é, quando as pessoas percebem que o órgão está suscetível a receber tudo e a processar tudo, eles tendem a aumentar as denúncias perante o próprio órgão. Certo. Ao invés de se dirigir
às corregedorias locais, aos tribunais locais, vão passar tudo a encaminhar. Se eu vou logo ao órgão mais forte, né? Por que eu vou perder tempo aqui embaixo? Vou lá. Essa é a primeira consequência. Então, isto vai criar, pelas projeções, um número tal de demandas no Conselho Nacional de Justiça que em pouco tempo ele vai, com a analogia do que sucede com os tribunais superiores, com o Supremo Tribunal Federal, ter uma avalanche de processos que vai redundar no quê? No atraso do seu processamento, no atraso das punições e em pouco tempo suscitar a mesma queixa que o povo, com toda a razão, tem contra a demora do Poder Judiciário nas outras casas. Agora, Esse é o primeiro dado. E o segundo? O segundo, ao meu ver, é pior ainda. Qual seria? Porque introduz, de um modo consciente ou inconsciente, nos órgãos locais, o princípio da tolerância, da negligência, da complacência e até da desídia. Porque todo mundo passa a dizer o seguinte: por que nós vamos apurar isso aqui? O Conselho Nacional de Justiça que faça. Eles estão fazendo tudo. Por que nós vamos perder tempo disso aqui? E tem uma boa desculpa quando não fazem nada. Por que nós vamos fazer? Se o Conselho Nacional de Justiça está fazendo tudo, por que nós precisamos fazer? O que significa, na prática, a extinção, o aniquilamento do Conselho. Volto ao argumento. Se o Conselho veio também para remediar o mal que a inoperância das corregedorias dos tribunais locais representava, uma das formas de atacar essa inoperância é fazer com que esses órgãos locais trabalhem e trabalhem corretamente cumprindo o seu dever. Agora, ministro César Peluso, como é que o CNJ vai fazer o ajuste fino sobre como atuar, até porque, a rigor, já há quase uma avalanche de acusações pelo Brasil afora que precisam ser apuradas contra os juízes. Se as corregedorias são inoperantes hoje, e ele tem que investigar as corregedorias, mas também tem que apurar os casos contra os juízes, qual vai ser a fórmula usada para que funcione? Eu acho que o Conselho Nacional de Justiça não tem alternativa. Ele jamais terá uma boa escusa para dizer que não pode investigar agora e fiscalizar as corregedorias e os tribunais do ponto de vista do cumprimento dos deveres de apurar e punir os juízes. Eu acho que isso não tem alternativa. Não é possível ninguém defender desse ponto de vista. A segunda questão é que há vários métodos possíveis e uma que se aventou e cuja experiência em outra área já revelou que isso funciona bem. Por exemplo, se há uma suspeita ou se há uma denúncia que num tribunal tal ou qual a corregedoria e o próprio tribunal não estão cumprindo esse dever, por exemplo, é possível fazer um mutirão e rapidamente verificar os processos que estão em andamento, o que é que está sucedendo com esses processos, se eles estão sendo bem conduzidos, se há cumplicidade, se há letargia, se há, enfim, alguma coisa que signifique infração disciplinar desses órgãos. E isso é fácil de levantar. E aí, o Conselho abre um processo também contra esses órgãos. E, tendo poder para isso, porque a Constituição lhe dá esse poder, avoque, quando seja o caso, esses processos. Mas, ministro, deixa eu perguntar uma coisa. Há uma percepção generalizada, talvez um mal-entendido, que haveria uma diferença entre parte dos ministros do Supremo em relação a como atua o CNJ. O senhor está me dizendo que o senhor não é contra uma redução dos poderes de investigação do CNJ, é isso? Não. Por que seria contra a redução de poderes do CNJ? Deixa eu dar um dado para o senhor aqui. Desde que o CNJ foi criado, um dado que está inclusive na Folha de São Paulo, o Supremo suspendeu metade das penas impostas pelo CNJ. Teve liminares a favor de 15 de 33 juízes que foram punidos. O senhor acha que houve excesso do CNJ, então, nesse caso? Ou o Supremo achou que houve excesso? Não participei de nenhuma dessas decisões, ainda por hora, no plenário. Portanto, o senhor não considera nenhuma dessas liminares? Não, nenhuma. Não se infira daí, portanto, que eu concorde com essa postura ou aquela outra postura, etc.
Segundo, esses casos estão ainda todos pendentes. Nós não tivemos nenhum julgamento definitivo sobre esses casos que foram levados ao CNJ. Eu não me recordo precisamente. Pode ter tido um ou outro aqui que me escape, mas... O senhor se recorda de algum excesso do CNJ? Algo que o senhor não tenha gostado nessa área, digamos, de investigação de juízes? Algum excesso? É. Das liminares que foram concedidas, há provisoriamente, esse é o ponto que eu preciso tocar, há provisoriamente a aparência de que em alguns casos o CNJ não teria observado garantias constitucionais e que por isso o Supremo concedeu. Porque nós não podemos partir do ponto de vista de que o Supremo fez tudo errado nesses casos. Eu não posso partir do ponto de vista de que, olha, como o país inteiro é favorável, como todos somos, a um severíssimo rigor em relação aos desvios funcionais de magistrados, que o Supremo Tribunal Federal errou em todos os casos que concedeu uma liminar. É preciso examinar caso por caso, até que se julgue finalmente o caso, para a gente poder ter um juízo definitivo e dizer o CNJ errou ou não errou. Até porque essas liminares todas, como nós sabemos, são provisórias, elas são uma tomada de posição até que se esclareça, todos se defendem dentro do processo, e leva a um julgamento definitivo que aí sim vai permitir avaliar se no caso houve ou não houve falha. Em São Paulo, neste ano, 460 casos de acusações contra juízes arquivados, 6 casos de punição no Tribunal de Justiça de São Paulo. 2%, pouco menos, de punição. É o caso aí, por exemplo, de o CNJ agir, dar uma olhada no que acontece lá? Depende, eu não conheço os casos. Não posso afirmar nenhum juízo a respeito, porque eu não conheço os casos. O senhor está me dando números, e os números em si não significam muita coisa. Há muitas denúncias que não dizem respeito a desvios funcionais dos magistrados, que digam respeito à disciplina. Há pessoas que, não se conformando com as decisões judiciais, fazem denúncias, e denúncias, às vezes, extremamente gratuitas, dizendo, olha, o juiz fulano de tal decidiu contra mim porque não foi muito bem com a minha cara, ou porque é amigo de não sei quem. Enfim, coisas que, na verdade, não têm nenhuma seriedade, e daí o arquivamento não surpreende, tem que arquivar mesmo. Há um número muito grande de casos, e o próprio CNJ é testemunha deste dado, que há hoje muitos advogados que recorrem ao CNJ contra decisões jurisdicionais, que não está na alçada da competência do CNJ. Eles vão ao CNJ para reclamar de decisões jurisdicionais. E no CNJ, se o senhor fizer uma pesquisa, vai encontrar, não sei o número exato, mas analogamente, muitos casos de arquivamentos de denúncias como essa. Portanto, friamente e sem examinar cada caso, eu não poderia dizer que isto signifique muita coisa. O senhor acha que o CNJ tem sido tímido em investigar as corregedorias locais? Acho. Por quê que ele tem sido tímido? Porque tem dado prioridade aos casos individuais. Este é o meu grande problema, é o meu ponto de vista prático. Não é que não dê atenção aos casos individuais, mas que dê igual atenção a uma coisa que, de certo modo, é fonte de outros casos. Nós temos que ir lá à fonte. Se as corregedorias locais passarem a funcionar como deve ser, o CNJ vai ficar tranquilo, não quer dizer que ele não vai fazer mais nada. Ele tem uma tarefa muito grande nas outras áreas, onde ele já deu uma contribuição extraordinária para o Poder Judiciário. Mas ele ficará muito mais tranquilo, vai examinar os seus casos com muito mais cuidado, dedicar-se também a outros planos, enfim, do aprimoramento do Poder Judiciário. Porque no dia que nós chegarmos à conclusão que, pela ação do CNJ ou sem ação do CNJ, as corregedorias e os tribunais locais assumam as suas responsabilidades de apurar
e punir os desvios funcionais dos magistrados, não vamos ter do que nos queixar. Você acha que operacionalmente, então, o CNJ até agora, pelo que eu estou entendendo, foi incapaz de fazer isso? Não é incapaz, ele tem dado preferência. O CNJ, em termos de experiência, é adolescente. Outro dia eu usei exatamente a expressão. O CNJ é uma experiência em andamento, é um processo. Nós ainda não temos um perfil determinado. E é assim que se vai fazendo, o caminho vai sendo feito. Então, é agora que nós estamos chamando a atenção, e tenho que dizer que eu tenho algum crédito nesse mérito, chamando a atenção para aquilo que é fundamental. Eu acho fundamental, que não exclui as outras competências do CNJ, nem a sua atuação, que é dar uma atenção especial às corregedorias. E foi isso que, de certo modo, estava no meu voto e tem sido o testemunho da minha vida. Eu vou lhe dizer agora, não por qualquer outro motivo, por uma espécie de vaidade, mas para afastar a mais longínqua insinuação de que eu teria algum viés corporativo em relação a isso. Mas, rapidamente, eu fui durante 2 anos assessor do Corregedor-Geral de Justiça de São Paulo, o mais severo, que sem demérito para nenhum dos outros, já passou pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos anos que eu tenho lá, quase 45 anos de magistratura, que eu conheci. Chamava-se Humberto Andrade Junqueira. Ele me convidou para ser assessor dele, fui, nem me conhecia. E me deu a incumbência de apurar e fazer os processos disciplinares contra os magistrados. Em 2 anos, que foi o mandato da corregedoria dele, eu instruí, além de vários processos que resultaram em punições menos graves, nós colocamos para fora 9 magistrados, seja por aposentadoria espontânea ou compulsória, seja por disponibilidade, e 2 deles foram condenados criminalmente e cumpriram pena na penitenciária. Eu fui relator de todos esses procedimentos e do meu trabalho resultaram essas punições. Além disso, quando o Conselho Nacional de Justiça, na gestão passada, colocou em aposentadoria compulsória um ministro do Superior Tribunal de Justiça e juízes de tribunais regionais federais, ele se baseou em quê? No trabalho que eu, como relator de um inquérito que processei durante 1 ano no Supremo Tribunal Federal, e no voto que proferi para o recebimento dessa denúncia, para que eles fossem punidos como foram pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não fez, nesse caso, nenhum acréscimo em termos de prova, porque aquilo lá foi suficiente. Então, eu quero dizer que eu estou perfeitamente à vontade para dizer que sempre tive uma atitude de exigência de grande rigor contra os desvios funcionais. A corregedora do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Eliana Calmon, sobre investigar corregedorias, disse que tem muita dificuldade o CNJ de ir até esses tribunais de justiça, entrar e fazer alguma auditoria ou, enfim, acompanhar se o trabalho está sendo feito de maneira correta ou não. O senhor não acha que existe essa dificuldade? Porque quando o senhor fala investigar as corregedorias, seria desejável, muito bom. Perdão, mas como é que vai lá o CNJ investigar? Perdão, mas é pela primeira vez que eu estou ouvindo que há essa dificuldade. E eu, particularmente, com o devido respeito, não vejo que a corregedora vai lá, marca a inspeção, vai lá e faz a inspeção e inspeciona o que for preciso. Inspeciona o que for preciso. Sobretudo, verificar se os processos estão em andamento, porque é uma questão de examinar autos. Pega os processos e verifica. Mas a corregedora é assessorada, por exemplo, em relação ao Tribunal de São Paulo, por um juiz que é do Tribunal de São Paulo, que conhece, portanto, as entranhas do Tribunal de São Paulo, muito melhor do que eu, que saí de lá há quase 10 anos. Quando ela disse, a ministra Eliana Calmon, recentemente, que há uma infiltração de bandidos que estão escondidos atrás da toga, o senhor acha que ela se excedeu nessa declaração? Este é um episódio que, para mim, se exauriu no pronunciamento unânime do Conselho e que não vou comentar porque eu acho que não tem nenhuma ligação direta nem indireta com a questão, esta sim, relevante para a sociedade, que é aquelas a que eu já me referi.
O Conselho fez uma nota, 12 dos 15 conselheiros assinaram uma nota repudiando a declaração, embora não citassem nominalmente a ministra Eliana Calmon. E essa nota, ela foi iniciativa sua? Como ela surgiu? O senhor comandou o processo de redação dessa nota? Não, essa nota, inclusive, foi redigida a partir de um texto apresentado por um magistrado do Conselho e com a intervenção de conselheiros que nem pertencem à magistratura. Surgiu uma informação hoje, publicada pela Folha de São Paulo, que alguns dos conselheiros, cerca de 6 deles que assinaram, estariam um pouco arrependidos de terem assinado a nota com o teor que teve, porque suscitou dúvidas sobre a intenção daquele texto. Não. O senhor tem informação sobre isso? Não, não tenho, mas o que eu depreendi da nota e do comportamento dos conselheiros durante a sessão, eles talvez estejam se referindo ao fato de terem ligado a nota a estas questões que nós estamos comentando e que pode sugerir que fossem 2 assuntos conexos, quando na verdade não são. Para resumir, passarmos talvez para um outro tema, poderes para o CNJ, o senhor acha perfeitamente legítimo, estou entendendo que o CNJ investigue juízes individualmente, mas não fique só nisso. Mas que priorize a investigação às corregedorias. Porque funcionando as corregedorias, o próprio do trabalho do CNJ em relação aos juízes será facilitado. E o CNJ se achar dentro dos seus deveres que deve originalmente investigar esses juízes, enquanto, enfim, se julgar que eles não estão sendo devidamente investigados localmente, deve investigá-los. Até porque a Constituição dá ao CNJ o poder de avocação, isto é, o poder de tirar o processo onde ele esteja e trazer para o Conselho. O senhor foi convidado para a semana que vem ir ao Senado, no dia 5, debater com a ministra Eliana Calmon sobre o papel do CNJ. O senhor vai aceitar o convite? Não posso por 2 motivos. Primeiro, por impedimentos institucionais. Segundo, porque debate já foi uma época que eu apreciava muito quando era estudante. Então o senhor não vai? Infelizmente, não posso. Teria muito prazer de esclarecer senadores, se fosse o caso, mas individualmente. E não nessa oportunidade especificamente. Sobre o ministro Dias Toffoli. Ele recebeu diárias de um hotel para ir a um casamento de um amigo advogado na Itália. Em outro caso, pegou carona em um avião particular. A liturgia do cargo de um ministro do Supremo permite a ele que se comporte dessa forma? Deixa eu só lhe dizer, no caso específico que eu conheço, porque eu conheço a relação de ambos. Eles são amigos há muitos anos, são colegas de faculdade. O advogado da Itália? O advogado, não, o advogado de São Paulo. Uhum. O advogado... Que foi casar na Itália? Foi casar na Itália. Agora, colega dele de faculdade, com uma grande amizade, estendeu o convite. Eu recebi o convite. Eu recebi o convite, o mesmo convite. O ministro Toffoli recebeu, eu recebi. E no caso da carona no avião? Esse caso eu não conheço, realmente. Eu lhe peço desculpa por comentar, porque não tenho conhecimento desse caso. Orçamento da Justiça. Houve uma certa celeuma, o governo enviou um orçamento para o Congresso sem conter os pedidos orçamentários do Poder Judiciário. Foi alertado, a presidente Dilma Rousseff enviou uma carta fazendo, enfim, um comentário para o Congresso que devesse levar em conta também, mas não ficou claro se o Poder Executivo pretende executar ou não o orçamento apresentado pelo Judiciário. O que vai se resolver desse caso? O que vai se resolver, não sei, porque eu não sou profeta. O que eu lhe posso esclarecer, e isso me dá uma outra, eu agradeço a oportunidade de esclarecer, é o seguinte: no episódio, jamais o Supremo Tribunal Federal, ou eu em nome do Supremo Tribunal Federal, estávamos discutindo questão de reajuste. Quando encaminhamos a proposta orçamentária ao Executivo, por decisão do plenário administrativo do Supremo, portanto, o voto de todos os ministros, ficou constando no penúltimo parágrafo que, considerando a autonomia financeira e orçamentária do Supremo Tribunal Federal, o Poder Executivo não poderia alterar a mensagem. Ele teria que encaminhar a mensagem tal como foi proposta ao Legislativo, que decidiria. E invocou 4 precedentes que estão citadas nesse ofício. 4 decisões anteriores e de gestões muito antigas, dizendo exatamente a mesma coisa. Isso foi, escapou ao Executivo,
que simplesmente não incorporou a proposta e não encaminhou ao Legislativo. O Supremo, na defesa, ele não pode deixar de fazer isso, na defesa das suas prerrogativas constitucionais, diz, olha, precisa mandar, porque a Constituição diz isso, que tem que submeter a proposta. Vou lhe dar 2 dados que ajudam a compreender isso muito bem, como é que as coisas lidam. Há 2 precedentes, pelo menos, que eu conheço, porque me foram narrados pelos sujeitos dos eventos. Um foi durante o governo do presidente José Sarney, em que o presidente do Supremo Tribunal era o ministro Celso de Mello. O Supremo encaminhou uma proposta ao presidente da República e o presidente da República telefonou ao Supremo e disse, olha, eu vou mandar a proposta tal como foi formulada, mas por dever de lealdade vou dizer que eu vou me pronunciar contra perante o Congresso, porque eu não concordo com essa proposta. E assim foi feito. Foi remetido ao Congresso e o Congresso rejeitou ou não rejeitou, parece que rejeitou, mas enfim. Esse foi o primeiro evento, mostrar como é que as coisas... O segundo foi durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, em que sucedeu a mesma coisa, só que aí houve uma conversa prévia e o presidente da República fez ponderações ao Supremo Tribunal Federal sobre aquela proposta e, coisa incrível, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o presidente da República tinha razão e modificou a proposta. A proposta do Judiciário orçamentária para 2012 inclui também um reajuste salarial de 26.700 para 32.000 mensais. Nesse momento de crise internacional, austeridade, o Supremo aceitaria negociar esse valor? O Supremo sempre esteve aberto a negociações. A grande preocupação minha e do Supremo Tribunal Federal é também, evidentemente, com a remuneração, com o subsídio dos magistrados. Não há dúvida nenhuma, é uma coisa. Mas não é a primazia. A nossa grande preocupação é com os servidores do Poder Judiciário Federal. Estão desde 2006 sem nenhum reajuste. O último concedido foi em 2006. E com uma defasagem extraordinária. Tal. No ano passado e no ano retrasado, foram concedidos reajustes substanciais, e se eu soubesse que isso seria objeto de uma indagação, eu teria trazido lá, porque eu os tenho em mão, deu aumentos substanciais aos servidores do Congresso, aumentos substanciais a várias áreas do Poder Executivo e ao Tribunal de Contas da União, nada ao Judiciário. Acontece que está pendente no Congresso Nacional, desde 2009, uma proposta encaminhada pela ministra-presidente, então, ministra Ellen Grace, que é o plano de carreira dos servidores do Judiciário. Esse plano de carreira não foi apreciado até hoje. Se o Supremo Tribunal Federal não previsse no seu orçamento uma verba para eventual aprovação desse plano, os projetos que estavam lá perderiam sentido, perderiam razão de ser, é como se fossem retirados. Mas... Então, em outras palavras, não foi o Supremo Tribunal Federal, por um ato de irresponsabilidade, que numa época de crise resolveu inventar um aumento. Isso está pendente no Congresso Nacional desde 2009. Tive uma reunião pessoal com o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na presença do ministro do Planejamento, o senhor Paulo Bernardo, do advogado-geral da União, de um quarto, cujo nome não me recordo, mas que estavam presentes. E discutindo, isso ano passado, no mandato passado, e discutindo exatamente este plano, eu disse que o Supremo Tribunal Federal está aberto a qualquer contraproposta que venha do Executivo, nós estamos dispostos a examinar. Os ministros do Supremo decidiram agora, em 21 de setembro, aumentar o valor do auxílio moradia mensal, que pouquíssimos recebem, parece que 1 ou 2, mas isso já provocou um desejo de outros juízes, de outras instâncias também aumentarem os seus auxílios moradias. O senhor não acha que esse tipo de decisão, embora no Supremo seja limitado o uso, que provoque esse efeito cascata e que daí reforce a imagem de que o Judiciário quer privilégios para si? O grande problema nosso, às vezes, é não tomar uma medida justa com medo que seja mal entendida. O nosso grande problema
fazer com que a sociedade perceba que a justiça em certas coisas, embora possa parecer extravagante, não há problema dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Só um deles, e temporariamente, que está numa casa alugada, só. Então, o Supremo não estava resolvendo nenhum problema de ministro seu ou dos seus ministros. A verdade é que há um conjunto de juízes que foram convocados, portanto, tirados das suas cidades, onde eles têm domicílio legal e onde eles têm residência, enfim, onde eles vivem, para virem trabalhar no Supremo Tribunal Federal, no Conselho Nacional de Justiça e em várias outras áreas do Judiciário. E a pergunta é, como fazer para, pelo menos, minorar os danos financeiros que esses juízes, a serviço dos interesses públicos do cidadão, que é a prestação jurisdicional, têm que arcar pagando hotéis em Brasília ou aluguéis. É o que eu digo sempre. O Poder Judiciário exige muito sacrifício, mas exigir que todos sejam heróis é um pouco de exagero. A mim me pareceu, e a mim me parece razoável, que esses juízes que estão trabalhando, que prestam serviços, etc., não sofram um dano extraordinário para prestar serviço para o povo. Pouco antes da sua posse, o senhor deu uma entrevista, aliás, para a Folha de São Paulo, na qual o senhor apoiou a redução do período de férias para juízes. Por enquanto, ainda nada mudou. Por quê? Continuo apoiando, porque depende de uma decisão do Congresso. Mas o senhor tem trabalhado junto aos líderes para que aprovem? Eu não trabalho junto aos líderes do Congresso em circunstância nenhuma, porque eu acho que eles têm que decidir, segundo a convicção deles. Não faço lobbies no Congresso em circunstância e em favor de matéria nenhuma. Mas se o Congresso aprovar a redução das férias dos juízes para 30 dias anuais... Vou aplaudir. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, esteve fora por alguns meses, afastado por motivo de saúde. Voltou dia 31 de agosto, mas ainda não foi ao plenário. Quando ele não vai ao plenário, sempre no início, ontem, por exemplo, na leitura, no início, diz que ele está ausente justificadamente. Qual é a justificativa para ele não estar nas sessões plenárias? Eu não posso revelar sigilo médico funcional, mas posso lhe dizer que o mal ou os males de que ele padece são muito sérios. E segundo os dados que eu tenho, são confidenciais, mas são de caráter médico, são muito graves e, de fato, impedem o ministro de comparecer. O ministro não deveria, então, novamente pedir uma licença? Fernando, cada pessoa é que decide segundo o seu juízo. O senhor tiraria uma licença? Eu rezo para não ficar doente. Tem uma outra vaga lá, o ministro Joaquim não está indo ao plenário, a vaga da ministra era em inglês. O governo federal demora muito para nomear os substitutos quando abre uma vaga no Supremo? Eu diria que podia ser mais rápido. O senhor acha que talento? Não, tem muito talento para ser nomeado. Mensalão, caso rumoroso da política brasileira, será julgado mesmo no ano que vem, o senhor acha? Não posso lhe dar garantias. Mas se depender do senhor, seu esforço... Se depender de mim, eu colocaria este ano. Se dependesse de mim, punha em julgamento esse ano. Tem outro mais candente, lei do ficha limpa, que há ainda algumas pendências para que a lei fique plenamente em vigor. O senhor, como presidente do Supremo, pretende liderar ali dentro para que tudo isso seja dirimido, há dúvidas, antes da eleição do ano que vem? Dependendo da perfeição do plenário. Em outras palavras, nós estamos aguardando que seja nomeado o ministro faltante, porque não adianta nada nós reunirmos o plenário com as deficiências que nós temos hoje, faltando 2, 3 ministros, para darmos uma decisão que fica mais ou menos provisória, que pode ser revista assim que chega o novo ministro. Enfim, ou que estabeleça, como já sucedeu, um empate, que é extremamente desprestigioso do Supremo Tribunal Federal, e que gera insegurança nas partes. Ministro César Peluso, muito obrigado por sua entrevista à Folha e ao UOL. Eu é que agradeço essa excelente oportunidade que eu tive de tentar, aí nos limites do que eu sei, e tentar esclarecer, sobretudo ao povo.
Muito obrigado. Muito obrigado.